Eu falei dia 31 e eu vou falar de novo, porque eu acredito que essa é a palavra que Deus tem para nós como igreja esse ano 2023. E eu estava compartilhando ali com as meninas na intercessão que Deus colocou no nosso coração no meio de Marcos. E eu testemunhei aqui e vou testemunhar outra vez. Durante esse ano, nós vamos falar sobre essa palavra que Deus colocou no nosso coração, que tem a ver com o que eu vou pregar. Mas, antes do romper do ano, eu não sei exatamente qual foi o dia, não sei se já tinha passado o Natal, não sei se Marcos se lembra, já tinha passado o Natal, então foi na última semana. Da segunda para terça, eu me acordei de madrugada e eu fui orar. E o Espírito Santo, então, me conduziu e eu abri a Bíblia em Isaías 28. Não está aqui, viu? No meu script. Mas o Senhor está me direcionando para eu falar sobre isso. E eu vou fazer minha introdução começando com essa experiência. Quando eu abri em Isaías 28, versículo 21, era de madrugada, umas 3 e pouca da manhã, umas 3:30 para 4 horas. Aí o Senhor me deu esse versículo, Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim e se irará como no Vale de Gibeão para realizar a sua obra estranha e para executar o seu ato inaudito. Então, quando eu estava lendo, e o Senhor disse, olha, eu vou fazer coisas estranhas. Eu vou realizar algo estranho. Algo, realmente novo. Vou fazer algo impressionante. Aí eu peguei minha referência, quando eu fui olhar Monte Perazim, aí quando eu fui pesquisar aqui, me levou lá para 2 Samuel. Digo, vou olhar o que é esse Monte Perazim. O que é isso que Deus está falando? O que aconteceu no Monte Perazim? Quando eu cheguei em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 20, dizia assim: veio Davi a Baal Perazim. Olha lá o que Deus tinha falado em Isaías 28, né? O Senhor se levantará como no Monte Perazim. Eu digo, Perazim, o que é isso aí? Aí, 2 Samuel 5:20 diz, né? Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Então, quando eu fui olhar aquele texto, né, o que o Senhor estava falando ao meu coração, aí o Senhor estava falando para mim, Cristiane, meu nome é o Senhor do rompimento. Eu vou trazer um rompimento na sua vida. Quem crê aí? Vou trazer um rompimento na igreja. E aí eu fui olhar o contexto. No versículo 17, eu estava compartilhando com as irmãs ali, antes do culto, que a gente chega de 8:30 para a gente orar. Então, se você gosta de orar, chegue de 8:30 também para a gente orar. E nós ficamos orando até o culto começar. E aí, fala que, ouvindo os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra que Davi ia ser rei sobre Israel desde a adolescência dele. Ele tinha entre 15 e 16 anos. E aí, Davi foi muito perseguido. O inimigo queria matá-lo de todo jeito para que não se cumprisse a palavra de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. É assim que o inimigo age. Eu não sei se você já recebeu uma palavra profética. A vontade de Deus para a sua vida. Você vai ser isso. Essa é a vontade de Deus. Mas até que se cumpra, prepare-se, porque o diabo vai querer te destruir. Ele usou Saul para perseguir Davi por muitos anos. Saul quis matá-lo, pegou lança para matar Davi. Davi, fugia. O diabo quis colocar rebeldia no coração de Davi, para ele desonrar o seu líder. O líder era louco. O líder estava endiabrado, endemoniado. Havia um demônio que perturbava Saul.
Mas Davi disse: jamais eu vou me levantar e desonrar o meu líder. Um dia ele ainda, ouvindo pessoas, tirou um pedacinho da roupa de Saul, cortou um pedacinho. O coração dele começou a bater forte. E ele então, não. E o pessoal que estava com ele dizia: mata, é a chance que você tem. Ele disse: jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor. E Davi disse: se for para eu ser rei, quem vai me colocar vai ser Deus. Eu não vou ser rei com as minhas forças. E ele não desonrou. Ele chamava de Saul meu pai, porque você me persegue. Porque ele via Saul como pai dele. Apesar de Saul estar com insegurança, achando que ele queria usurpar o trono. Ele achava que ele era um homem desonroso. Saul ouvia as pessoas: ele quer ser rei no lugar. Ele deu ouvidos a comentários. Mas Davi, com as atitudes dele, mostrou: nunca eu vou me levantar contra o meu líder. Ele sempre foi muito honroso. E ele esperou o tempo de Deus. E foi o próprio Deus que matou Saul. A Bíblia diz que ele morreu numa batalha. Os filisteus mataram ele. Quando Davi soube que Saul tinha morrido na batalha, que Jonatas, o melhor amigo dele, tinha morrido na batalha, ao invés de festejar: eita, finalmente eu vou ser rei, morreu aquele infeliz que queria me matar. Não, a Bíblia diz que ele chorou, rasgou as vestes e jejuou. Morreu um grande líder. Morreu um grande líder. Irmãos, quando eu vejo o coração de Davi, eu entendo porque Deus disse que aquele rapaz era um homem segundo o coração. Porque ele amava os seus inimigos e não desejava o mal daqueles que faziam mal a ele. Que homem de caráter, Davi. Por isso que quando Deus olhou, ele disse: achei um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Por causa do caráter. As atitudes de Davi eram incríveis. Jejuar por inimigo, chorar por inimigo, chorar e querer o bem. Só os sentimentos de Deus colocados no coração de um ser humano, que faz um ser humano ser assim. E aí, Deus mesmo foi estabeleceu ele como rei. Quando os filisteus souberam que ele foi colocado rei, se levantaram e subiram para prender a Davi. Eu quero te falar uma coisa: o diabo não desiste de nos destruir. Ele quer roubar o nosso chamado de todo jeito. Ele quer que você tenha atitudes erradas, porque se você tiver atitudes erradas, você perdeu o chamado. Perdeu a autoridade. Se você se levanta contra a autoridade, você perdeu a autoridade. Se você é rebelde, você perdeu a autoridade. Se você andar nos seus próprios caminhos, está perdido. Então ele fez de tudo para Davi pecar contra Deus. Davi não pecou contra Deus, foi fiel, maltratado, mas soube honrar e esperar. E Deus estabeleceu. Mas quando Deus estabeleceu, os inimigos: o quê? A palavra foi cumprida na vida dele. Ele agora é rei sobre todos Israel. Não, subir então, nós vamos pegar esse rapaz. Ele não vai subir não, ele não vai ser rei não. Nós vamos destruí-lo. E aí, acho tão lindo o coração de Davi, como ele era submisso. Gente, quer que Deus se alegre de você? Seja uma pessoa submissa. Uma pessoa que não gosta de ficar debaixo de autoridade. Uma pessoa que se acha o máximo. Tu já está reprovado. É como Saul, foi reprovado por Deus. Só tinha a posição de líder. Ele tinha uma posição, mas era reprovado por Deus. Não tinha mais presença de Deus por causa do coração rebelde. E aí, Davi sempre esperando em Deus. Não, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Eu só vou fazer as coisas que o Senhor falar comigo. Não faço nada antes de te ouvir. E aí, quando ele soube que os inimigos tinham saído para matar ele, para prender ele, ele foi orar. Versículo 19 diz: Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E ele disse: rompeu o Senhor. Foi Deus que me deu essa vitória. Foi Ele que foi à minha frente. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim.
como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim, o Senhor do rompimento. Mas os filisteus não ficaram acomodados. O quê? Derrotou a gente? Não, mas a gente vai atrás dele de novo. Porque os inimigos, eles são persistentes. Enquanto ele não pegar você em uma brecha para te destruir, eles não sossegam. E isso é a vida toda. É até você morrer. Quem está entendendo isso? Nós é que temos que fechar as brechas no nosso casamento, na vida emocional, na vida financeira. Nós temos que fechar as brechas. Não dá lugar ao diabo. Vigiar, corrigir áreas que estão precisando de correção, porque o inimigo vai pegar você nessa brecha que você dá ao diabo. Pode ser o seu temperamento explosivo, descontrolado, a sua grosseria. Pode ser o seu descontrole financeiro, só sabe gastar. Alguma brecha, se você der, ele vai entrar para te prender. Por isso tem gente que perde o chamado, porque se endivida tanto, que trabalha de dia e noite, e não serve mais a Deus. Você pergunta, está trabalhando no reino de Deus? Não, teu tempo. Está perdida essa pessoa, porque recebeu um chamado, mas não vive mais para Deus, vive para si mesmo. Preso, o inimigo prendi, fulano não vai frutificar, consegui, vai ser estéril, vai viver só para ele mesmo. E o inimigo, peguei, fulano não sai do lugar mais. Consegui prender, consegui. Ai, parou no tempo. Às vezes nas emoções, o inimigo prende uma pessoa com uma mágoa, com ressentimento, sabe? Problema familiar que não muda, é crônico. É o inimigo querendo que você permaneça naquele problema. Entra ano e sai ano. Brigas, brigas e brigas. É contenda. É aquela situação que não muda ano após ano. 20 anos, 30 anos. E só aquela situação na sua família. E o inimigo, uau! Que ótimo, fulana jamais mudará de reação, fulano jamais vai mudar, porque ele é dos meus, ele é duro de coração mesmo. Eu gosto de pessoas sensíveis, eu gosto de pessoas duras de coração. São da minha equipe, o diabo diz, esses são do meu time, os duros de coração, os que não mudam, os que querem continuar o mesmo. Que tristeza, porque eu e você somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então, se eu e você somos filhos, nós temos o Espírito Santo. Pau torto não vai morrer torto. Só se quiser. Só se for uma pessoa muito dura. Mas se você for um filho que quer mudança, o Espírito Santo vai te ajudar. Ah, irmãos, pessoas vão olhar para você e vão dizer, fulano, como mudou, o que aconteceu? Aí você vai dizer assim, a presença de Deus me transformando. Amém, irmãos? Ah, irmãos, eu quero te falar uma coisa. Se teu casamento está mal, muda, criatura. Muda. Tome posição de você melhorar. Pare de colocar a culpa para sua esposa, para o seu esposo. Melhore você. Porque às vezes o diabo usa seu casamento para te destruir. Usa o teu relacionamento para te paralisar. E você continua naquelas mesmas reações. Porque ele não desiste. Ele não desiste. Ele quer de todas as formas te prender, paralisar, impedir de você ser frutífero. A minha pergunta é o que eu te digo é: tu estás fazendo alguma coisa na casa de Deus? Estás envolvido em algum trabalho na igreja? Tu és voluntário em alguma coisa na igreja? Se tua resposta for não, estás preso, paralisado. Qual foi a brecha que o inimigo entrou e te prendeu? Porque ele queria prender Davi. E aí, Davi venceu essa batalha. Quando chega no versículo 21, diz que os inimigos deixaram lá os ídolos, Davi destruiu. Lá em 1 Crônicas 14... fala essa história, fala com detalhes, né? E aí, repete de novo, né? 2 Samuel, essa mesma história se repete em 1 Crônicas, capítulo 14. Que eu venho lá de Isaías 28. Deus disse, vai lá. Em 2 Samuel 5:20, eu fui lá. E o Senhor começou a falar comigo. O diabo queria prender, usando os filisteus.
para Davi não ser quem Deus queria que ele fosse. Aí, versículo 22 diz: os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Efaíns. Que ele venceu a gente. Vamos contra ele de novo. A gente não desiste não. Vamos pegar esse rapaz, vamos prender ele. Davi então consultou ao Senhor. Versículo 23. E disse, e Deus lhe respondeu: olha, Davi consultou ao Senhor. Eu vou contra os filisteus, Senhor. Vá, meu filho. Mas não suba do mesmo jeito, não. Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Há de ser que ouvindo tu um estrondo, quando você ouvir um barulho, Davi, um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Eu fiquei muito impressionada com os ouvidos abertos de Davi. Não tem como você crescer e avançar na vida espiritual se você não estiver ouvindo a Deus. Deus, como é que eu saio desse emaranhado que eu me encontro? O que é que eu faço para eu romper? O que é que eu faço para eu crescer? Deus vai te dar as estratégias. Talvez as estratégias mude a estratégia com o seu cônjuge. Mude as posturas. Se você não rompe porque o seu casamento está uma derrota, jejua pelo teu casamento. Investe no teu casamento. Vai buscar cura para o teu casamento. Se tua vida está uma derrota por causa das tuas emoções, tuas inconstâncias, investe das tuas emoções. Lê bons livros. Vai ouvir palavras de cura. Dependendo do caso, você precisa ter terapia para se descobrir o porquê. Porque cura mesmo, só quem cura é Jesus. Mas o terapeuta, ele pelo menos vai, através da terapia, lhe mostrando por que você reage assim. Aí você vai orar e o Espírito Santo vai curar as suas raízes, amém, irmãos? Mas você precisa tomar posturas para você crescer. E a palavra que eu tenho para falar para você é sobre crescimento espiritual. Deus tem para mim e para você como CCA, crescimento espiritual. Então, quando Deus estava falando comigo de madrugada, aí nós estávamos aqui no Tadel, acho que foi o último Tadel do ano, Marcos, foi? Foi o penúltimo? Tu te lembra? Se foi o último? Penúltimo? Ou foi o último Tadel? Aí Marcos estava conversando com os nossos supervisores, e aí ele leu em Miqueias. Quando Marcos leu Miqueias 2,13, meus ouvidos se abriram. Marcos leu esse versículo: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão. Quando eu ouvi essa palavra, eles romperão. Uau! 2 Samuel 5,20. Deus do rompimento. Eles romperão. E esse versículo diz: entrarão pela porta, sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Depois que Marcos falou lá com os supervisores, aí eu pedi a palavra e eu compartilhei 2 Samuel 5,20. Na verdade, desde o 17, né, até o 25, quando Deus deu vitórias a Davi. E Deus estava dizendo: eu quero romper na sua vida. Quem está precisando de um rompimento? Deus quer isso para você. Mas você tem que identificar qual é a área que tu não estás rompendo. Identifica, investe. Investe nessa área. Feche as brechas. Tome posturas. E eu coloquei essa frasezinha aí: precisamos romper. Ai, irmãos, Deus tem essa palavra para o CCA 2023. Ele quer romper na nossa vida, nos fazer crescer. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ninguém cresce agindo na carne, agindo na sua própria força, fazendo o que quiser na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa cumprir o chamado de Deus que não esteja ouvindo a voz de Deus. Faça jejum,
Se não está fazendo, desde nós começamos segunda-feira, ainda dá tempo. Jejue por você. Jejue pela escola de adoradores, que vai ser tremenda, que vai ser extraordinária. E Deus vai tocar as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Eu estou clamando isso pela minha vida. Eu quero um rompimento na minha vida. E quando eu fui ler, irmãos, sabe, Deus quer alargar a gente, aumentar os nossos limites. Eu quero isso para a minha vida. Você quer para a sua vida? Eu não quero ficar o resto da minha vida sendo a mesma pessoa, com as mesmas posturas. Eu quero o rompimento de Deus. Eu quero agir conforme Deus quer que eu haja. Eu quero crucificar a minha carne, renunciar a mim mesma, porque a carne, ela é ruim. Ela é vingativa. Jesus disse: a carne para nada presta. Para que serve a carne? Para você renunciar a ela, dizer não para ela. Vou perdoar sim. E a carne, não, fulano não merece não. Não importa, ele não merece. Mas eu amo Jesus e vou perdoar por amor a Jesus. Quem está entendendo isso? Diga amém. Carne é para ser crucificada, irmãos. E aí eu comecei a falar, logicamente, irmãos, que eu não falei isso terça-feira. Isso é novinho para você. Veio do céu para você nessa manhã. Vou trazer. Então Deus quer que eu e você rompa. E eu li esse texto, irmãos. Coloca aí o texto. São segredos que Deus nos dá como romper. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não diz só rompa. Ele diz: eu vou te ensinar como você romper. E aí eu li na última terça do ano 2022 esse texto de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, o escritor diz: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Hebreus 12, 1 e 2. Ali o versículo 1, agora o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, eu falei, baseado nesse texto, algumas áreas que a gente precisa romper, tirar da nossa vida. E está lá no YouTube da igreja. Eu falei, a primeira área é desembaraçar de todo o peso. Às vezes a gente quer mudar as pessoas a pulso e nós não rompemos, porque levamos as pessoas nas costas. E o segundo, e aí você vai ver a continuação da palavra lá no YouTube, você vai lá. E a segunda área que eu falei é desembaraçar do pecado, pecado que a gente gosta. Sabe por que nossa vida não rompe? Porque a gente ama esse pecado. Você precisa pedir a Deus, me dê temor, porque o temor do Senhor é odiar o mal. Sabe por que a gente ama alguns pecados e a gente não quer largar? Está faltando temor em nosso coração. E nós temos que orar pedindo temor. Ô pastora, a senhora pode me dizer o que é temer a Deus? E eu vou dizer rapidinho, baseado aqui na palavra do Senhor mesmo. O que significa temer a Deus? Lá em Provérbios 8:13, ensina o que é temer a Deus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Diga, temer a Deus é odiar o pecado. É aborrecer tudo que Deus aborrece, irmãos. Se você ama o pecado, está faltando temor. Então peça temor a Deus nessa área que você tem pecado. Deus, me dê nojo por esse pecado. Meu Deus, jejua por isso, para ter nojo do pecado. Deus, eu amo pecar nessa área. Eu estou preso nisso, eu tenho um vício nisso. Nós precisamos pedir a Deus temor. Quem está entendendo, diga amém. Ore por isso. Também preguei sobre isso. Mas hoje, se eu falar sobre esse assunto, na próxima vez que eu pregar, eu vou continuar essa palavra. Se você quer um romper na sua vida, além de desembaraçar
dos pesos que você carrega, que às vezes você está pesado. Eu me lembro, irmãos, de uma vez que eu fui orar, lá embaixo, quando a gente era do Pau Pombo, eu estava lá, com um peso tão grande. Eu estava orando por uma pessoa, e eu cheguei na igreja tão acabada, porque a pessoa não mudava, era uma pessoa difícil de lidar, e eu fui orar, e eu estava lá destruída, sem força nem para adorar. Deus, toma fulano, Senhor. Aí quando eu olhei na igreja, só estava eu e uma irmãzinha. Era a Águida, na época. E ela estava adorando. Aí o Espírito Santo falou para mim, levante os olhos, olhe para ela. Aí eu olhei, ela está me adorando, Cristiane, olha como ela está leve. Me adore mais, me entregue a mim essa pessoa. Tome, faça com que eu ocupe o lugar meu na vida dela. Você não é a salvadora dela. Você não tem poder para mudar ela. Eu tenho. Você está ocupando o meu papel. Ai, meu Deus, pois toma agora todo o peso. Irmão, eu saí de lá tão leve. Parece que tinha saído uma tonelada. Então, às vezes, são pesos que a gente carrega. E, às vezes, a gente não está rompendo porque a gente está apegado a pecados. E a gente precisa jejuar e pedir temor. Mas eu quero falar rapidinho sobre perseverança. Se tu quer romper, precisa ser uma pessoa que tem perseverança. Hebreus 10:36, coloque aí. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sabe, irmãos, nós precisamos ter perseverança. Se você quer avançar e romper, você precisa ser uma pessoa constante. Não uma pessoa de momento. Que aqui está maravilhoso, quando chega em casa, chega péssimo. Deus, eu vou a partir de hoje ler a Bíblia. Inclusive, eu quero te animar. Nós vamos entregar aqui na igreja um plano de leitura para você ler a Bíblia todo esse ano. Tenha constância na sua vida de jejum, no seu tempo a sós. Esteja a sós com Deus. Esteja lá buscando o Senhor. Todos os dias, quando o dia for mal, ruim, continua lá, perseverando, buscando. Porque quando a gente persevera, a gente alcança o propósito de Deus. Como é que Deus vai contar com uma pessoa que é inconstante hoje? Pode contar comigo. Aí amanhã está péssimo. Não, vou não. Não quero, não me envolvo, não coloque meu nome. Uma pessoa inconstante, você não vai romper nunca. Ore por essa área de constância na sua vida. Peça a Deus firmeza, amém, irmãos? Uma pessoa fiel é firme e constante. E Deus disse, eu procuro os fiéis da terra. Eu procuro gente que eu posso contar. Constante. Se eu não me engano, é o Salmo 101, versículo 6. Deus procura gente fiel, constante. Ore por essa área. Você precisa ser uma pessoa que permanece com vontade ou sem vontade. Está na sua célula, está mal. Ore por mim, meu discipulador. Vamos jejuar junto, eu estou precisando de ajuda. Vai se arrastando, mas vai. Não falte os cultos. Vem se arrastando, mas vem. Quando chegar aqui, a presença do Senhor toca e você é liberto. Amém, irmãos? Mas você tem que vencer a você mesmo. Vencer seus sentimentos. Vencer a inconstância. Para você crescer. Tem gente que começa a vida espiritual. Gosto muito de novo convertido. Mas não é todo novo convertido que rompe. Tem pessoas que elas se emocionam. Elas jejuam, oram, mas não permanecem. São instáveis. Não tem mais dedicação. Param, começa a escola ministerial e desiste de frequentar as aulas. Essa pessoa vai crescer, vai nada. É uma pessoa inconstante. Começa as coisas e nunca termina o que começa. Então você precisa ser uma pessoa constante. Paulo, ele corrigiu muito, fortemente, a igreja dos Gálatas, irmãos. Estava lendo aqui no jejum que a gente estava aqui na igreja. Paulo estava corrigindo. E Paulo diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vocês vinham correndo tão bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Gálatas, vocês estavam avançando, rompendo.
Estavam indo tão bem. Quem foi que os impediu de continuar avançando? O que aconteceu, irmãos? Que vocês paralisaram e pararam no tempo. Por que você está assim? Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 4. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, não foram em vão. Vocês começaram sendo espirituais e agora são carnais, crentes carnais. Irmãos, nós temos que mudar na nossa casa, porque a carnalidade começa dentro de casa. As nossas reações com o nosso cônjuge, com nossos filhos. E Deus está nos observando. Rompendo dentro da nossa família, sendo um bom exemplo. Um esposo que a esposa elogia. Se tua esposa não te elogia, meu Deus, vai clamar a Deus. Mesma coisa você, se seu esposo não te elogia, o coração dele só vive pesado, vai clamar a Deus. Porque Paulo estava corrigindo os Gálatas. Eles estavam avançando com muita rapidez, mas eles pararam de crescer, estavam retrocedendo. Tem gente que avançou e olha, começou a dar lugar à carne. Que tristeza. E eu quero que você faça uma avaliação na sua vida. Se você tem sido fiel a Deus, perseverado. Hebreus 6, 11 e 12. Eu achei forte demais esse texto, irmãos. Eu vou encerrar com esse texto aqui de Hebreus, capítulo 6. Meu Deus, que texto é esse, meu Pai? Que texto é esse? Por isso que é tão importante ler a Bíblia. Porque ela nos lava, nos limpa, nos corrige a palavra de Deus, nos endireita. Você precisa ser uma pessoa que lê a Bíblia todo dia. Olha, irmãos, eu vou ler aqui primeiro, que está aqui na A21. E desejamos que cada um de vós, olha Deus falando com você. Desejo, querido, minha querida, que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim. Olha Deus dizendo, quero que você seja como você era quando era novo convertido. Tão apaixonado, tão dedicado, tão esforçado. Você um dia foi isso. Ele diz, eu quero que você mostre o mesmo esforço dedicado de quando você era novo convertido. Até o fim. Não perca esse esforço dedicado, não perca essa paixão, esse zelo que você tinha. Para a completa certeza da esperança. Ó, o versículo 12. Olha a tacada. E o escritor diz, não se torne indiferente, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência, da perseverança. Não se torne uma pessoa indiferente. Agora, se eu pegar para vocês aqui na minha versão atualizada, é incrível. Diz, não se torne indolente. E sabe o que significa indolente? Preguiçoso. Deus está dizendo, não se torne um crente preguiçoso, acomodado, indiferente, mas imitador daqueles que amaram Jesus de maneira ardente até o fim. Olhe para a sua vida espiritual. Se você descobrir hoje que você não está como era antes, se converta. Sabe o que é converter? É quando eu percebo que eu estou andando no lugar de frieza, de indiferença, de preguiça espiritual, acomodado, indolente, passivo. E Deus fala comigo, aí eu mudo. E eu vou buscar o Senhor. Eu quero voltar a ter fervor. Eu quero voltar a ter paixão por Ti. Eu quero voltar, Senhor. Não se torne indiferente. O Senhor está dizendo, irmãos, temos que vigiar o nosso coração. Para a gente não perder aquela paixão que tínhamos. E eu ainda peguei mais uma versão. A Nova Bíblia Viva. E ele diz, sabendo que está guardado para vocês. Olha, continua fiel, apaixonado,
servindo com zelo, porque tem uma recompensa guardada para você. Lá adiante, não se torne espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas siga o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da fé e da paciência, por causa do seu vigor. Gente, sua fé como está? A nossa fé precisa ter vigor, a nossa fé precisa estar acesa, a nossa fé precisa estar revigorada, todo dia buscando a presença do Senhor. Então você vê em Hebreus capítulo 11, você vê os heróis da fé, pessoas que o mundo não foram dignos delas, foram provadas, sofreram tanto, mas não perderam o vigor. Abraão, 25 anos esperando uma promessa. Ele olhava para o corpo dele amortecido, lá em Romanos capítulo 4. Quando ele via, ele já tinha quase 100 anos. E eu imagino que a mente dele dizia: meu Deus, estou quase 100 anos. Mas ele lembrava: aquele que me prometeu é fiel. E a Bíblia diz que ele tomou posse da promessa, dando glória a Deus enquanto esperava. E aos 100 anos, apesar de estar com o corpo envelhecido, Deus tocou ele e ele se tornou pai. Porque ele foi perseverante, não deixou a fé se esmorecer. Tem pessoas que estão se tornando indiferentes às coisas de Deus, não jejuam mais. Está a igreja aberta aqui, você pode sair do seu horário de almoço e passar 20 minutos aqui, investindo na sua vida espiritual. Quantas vezes em Brasília eu almoçava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu jejuava meu almoço para ficar minhas horas de almoço na igreja buscando a Deus. E você está fazendo o que pela sua vida espiritual? A sua vida espiritual é a sua prioridade? Ou você está colocando o seu prazer, as suas coisas em primeiro lugar? Nós estamos no mês de primícias, irmãos. É para nós colocarmos Deus no lugar certo na nossa vida espiritual. E acordou, nada de pegar celular para ver mensagem. Acordou, o primeiro pensamento é: Jesus, bom dia. É se ajoelhar e ficar ali 5 minutinhos com o Senhor. É pegar os salmos, ler um salmo em voz alta, dizer: Jesus, te amo. Amém, irmãos? Você precisa mudar suas posturas. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça e rompa. É que a gente não perca a paixão nem a devoção por Ele, mas que a gente possa dedicar cada vez mais. Porque tem pessoas que se cansaram de buscar o Senhor, não se dedicam mais como antes, nem tem tempo para Deus. Faz quanto tempo que você faz seu tempo com a Bíblia? Você não tem mais costume de orar e nem de ler. Não é porque eu estou atrasado. Acorde mais cedo, bota o despertador. Acordou, pega a Bíblia. Adore ao Senhor mais. Essa é a vontade do Senhor. Que você possa voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? E eu vou orar por você. Fique em pé nessa hora. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Nós não queremos ser crentes preguiçosos, apáticos, acomodados, indiferentes. Oh, Senhor, religiosos. Não sente mais a presença de Deus, não ouve mais a voz de Deus. Feche os seus olhos. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo, irmãos? Quando foi sexta-feira aqui, estava com minha Bíblia, já tinha passado a manhã, a gente estava aqui de 9 às 18. E eu peguei minha Bíblia, quando foi à tarde, o Espírito Santo falou para mim: abra, comece a ler todo o livro de Daniel. E eu comecei a ler o livro de Daniel. Quando chegou no capítulo 4 de Daniel, irmãos, eu comecei a ouvir a voz do Senhor falar comigo. E eu comecei a chorar. Porque é tão bom chorar ouvindo a voz de Deus. Faz quanto tempo que você não chora ouvindo a voz do Senhor? Você lê na Bíblia, as lágrimas vai caindo. A gente tem que tirar a Bíblia do lugar para não olhar as páginas. Faz quanto tempo? Feche os seus olhos, não olhe para ninguém agora. Ore somente para o Senhor. Irmãos, eu não estou trazendo essa palavra
em vão, porque a Bíblia não volta vazia. Alguém aqui vai receber essa palavra. Alguém aqui vai mudar de vida hoje pela manhã. Porque Deus não me mandou trazer essa palavra para ela se perder. Porque a Bíblia diz que a minha palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual eu a enviei. Alguém aqui está recebendo essa semente, e essa semente da palavra vai gerar mudança na sua vida. Se você puder levantar suas mãos aos céus e começar a orar em línguas. Eu profetizo, irmãos, na sua vida. Alguém aqui está ouvindo essa voz do Senhor. Alguém aqui é um terreno bom, é uma terra boa. Tem coração aqui que Deus está plantando as sementes da palavra. Inabalável em ti, quero estar firme. Esse ano Deus vai mudar a tua história. Ele abalabaxaia na lamas. Eu creio. Estar firme, inabalável em ti. Vai haver uma revolução. Deus vai fazer coisas novas. Vai haver um recomeço na tua vida. Se você acreditar em